Então você que tem a sua Bíblia, né? Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. Se você tem a sua Bíblia, você vai abrir e vai acompanhar junto conosco. Se você não tem a sua Bíblia, você vai acompanhar diretamente aqui da tela, junto conosco, aqui pela tela. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem, gente, porque são 3 versículos. E através desses 3 versículos você vai ver aquilo que Deus ele quer falar ao seu coração. Deus vai nos dar um direcionamento, né? A nossa vida são escolhas, são caminhos que nós andamos. E o que Deus faz é nos mostrar qual é o caminho verdadeiro. Então nós podemos aceitar a orientação de Deus e caminhar no caminho que Ele nos orienta, ou então podemos fazer do nosso jeito e caminhar no caminho que a gente escolhe. Então Deus hoje ele vai te orientar. E se você receber essa orientação, você vai caminhar no caminho que Ele vai te conduzir nesta noite através desta palavra. E a palavra de Deus diz assim, ó, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. Lembrando que a palavra que nós pregamos aqui todos os dias às 10 horas da noite é para fortalecer, é para alimentar o seu espírito. E assim você possa vencer todas as dificuldades. Diz assim o título da palavra: A ordem para a evangelização. Diz assim no versículo 14: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Agora olha isso e presta muita atenção no que Deus ele falou com os discípulos aos 11. Ele mesmo diz, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam ali reunidos à mesa. E quando Jesus apareceu para eles, finalmente Jesus apareceu para eles, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração de cada um deles. Por que, pastor? Deus censurou a incredulidade dos 11. Porque eles não acreditaram quando falaram que Jesus tinha ressuscitado. Então, quando foi falado para eles, revelado para eles, que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Eles não deram ouvidos. Eles não aceitaram. Por isso, que quando Jesus apareceu, a primeira coisa que Jesus fez ao aparecer para eles foi censurar a incredulidade deles e a dureza de coração. Incredulidade, falta de acreditar, eles não acreditaram. Eles não aceitaram aquilo que eles ouviram. Igual hoje. Eu creio que através da palavra que eu prego, que eu semeio, que eu lanço para a sua vida, eu creio que Deus vai te dar força. Porque o que mais existe são pessoas passando por situações difíceis e tentando vencer fracas espiritualmente. Aparentemente, a parte física está até forte, está bem alimentada. Mas entenda, para você vencer as coisas espirituais, os problemas que se levantam contra a sua vida, que se levantam contra a sua casa, não é coisas que você pode vencer com a força do seu braço. Porque se você conseguisse, né, você já teria feito e já tinha vencido. Mas você sabe que tem coisas que são espirituais. E a única forma de vencer essas coisas espirituais é se você estiver com a força de Deus. E essa força vem do alimento. Essa força vem do alimento. E o alimento que Deus está te dando hoje. E a palavra de Deus diz que Deus já tinha anunciado para eles, dizendo: eu ressuscitarei.
Mas quando Jesus ressuscitou e falaram para eles, eles não acreditaram. Por isso Deus eles fala sobre a incredulidade e a dureza de coração. E ele diz mais, continuando, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem foi essa de Jesus. Depois de ter falado para eles que eles eram incrédulos por não acreditar e ter o coração duro, ele falou assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então essa foi a ordem de Jesus para os discípulos. Pregue para o mundo inteiro, para toda criatura, este evangelho. Qual? Quem crer em Jesus e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, Deus já está dizendo, não é pastor que está falando, não é a Bíblia que está dizendo, será condenado. Então nós temos que crer. Como crer se não tem quem pregue? E como pregar, né, se não tem quem seja enviado? E hoje Deus ele está nos enviando para levar para você a palavra de Deus, o conhecimento. E através desse conhecimento você acreditar em Jesus. E acreditando, que é ouvindo a palavra e obedecendo, e o obedecer a palavra é amar a Deus, você vai entregar a sua vida para Jesus. Você vai descer as águas. E você vai aceitar Ele na sua vida. E a Bíblia fala que se você fizer isso, você será salvo. Porém, se você não fizer isso, e você quiser buscar Deus do seu jeito, amar Deus do seu jeito, não terá salvação para essa vida. Então a ordem de Jesus foi essa. Entenda, Jesus tinha pregado para eles antes, dizendo, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas quando foi anunciado para os 11, eles não acreditaram. E olha que Jesus já tinha pregado para eles. Mas quando aconteceu, eles não acreditaram. Por isso que Jesus já chegou e censurou eles. Por que dessa incredulidade? Eu já não tinha pregado para vocês que eu ia ressuscitar? Ou vocês não acreditaram em mim? Ou vocês acharam que eu era mais um? A dureza do coração deles não deixou eles aceitar o evangelho. Igual hoje. Nós pregamos que Jesus salva. E o que nós temos que fazer é crer. Aquele que crê, pastor, como que eu vou crer numa coisa que eu ainda nem busquei, que eu ainda nem pedi, que eu ainda nem recebi? É o que as pessoas não entendem. Porque as pessoas acham que é só dizer, eu creio. Mas o crer é quando você lê a palavra, quando você aceita a palavra e quando você vive o evangelho. Quando você faz essas coisas, você ama a Deus. E amando a Deus, você aceita Jesus como um enviado dele. Quando você aceita Jesus, você toma uma atitude que é descer as águas. E quando você faz isso, a Bíblia já está dizendo, você será salvo. Porém, se você não fizer essas coisas, você já está condenado. Não é um pastor, não. O pastor não tem poder para condenar ninguém. A única coisa que Deus pediu para os pastores, que foram os mensageiros, os enviados, foi essa missão. Pregue o evangelho para toda a criatura do mundo. Não importa quem seja. Não importa onde está vivendo, o que está fazendo. Pregue para elas. Porque quem tem o poder para salvar e condenar é o próprio Deus. E ele está dizendo, quer ser salvo? Então creia. Então ouça. Então viva. Então aceite. Então ame a Deus. Porém, se você não quiser, a escolha é sua. Lembre, a nossa vida ela tem caminhos. Você pode escolher o seu próprio caminho. Você pode escolher o caminho que o seu amigo vai falar para você. Você pode escolher vários caminhos. Mas hoje eu estou apresentando para você o caminho que o próprio Deus está te indicando.
está te indicando, o caminho é esse aqui, ó. Se você quer ser salvo, vá por esse caminho. Porém, se você não quiser, não tem importância, é uma escolha sua. Mas ele está dizendo, se você não aceitar, ele está dizendo, você já está condenado porque você já fez uma escolha. Você já escolheu. Você já escolheu. E não foi Deus que te condenou, foi você que escolheu o seu próprio caminho. Porque ele anunciou para você o caminho dele, que a Bíblia fala que é sobremodo excelente. Mas se você fizer a sua própria escolha, você tem que entender, vai ter consequências. E é dessas consequências que Deus ele quer livrar a sua alma. São essas consequências que Deus ele quer livrar a sua família. Dessas escolhas que nós fazemos sem buscar direcionamento de Deus. E quando Deus nos direciona, a gente não aceita. E ele diz, continuando, né, o versículo 17, diz assim, ó. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais, pastor? Em o meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, o que Deus ele quer é isso. E esse versículo é tão bom, é tão poderoso, que Deus ele fala sobre os sinais. Que através do nome de Deus a gente vai expelir demônios. Mas as pessoas têm que entender que esse falar em novas línguas, gente, é porque a ordem de Deus foi: pregue para o mundo inteiro. Pregue para o mundo inteiro. Então por isso Deus está dizendo, falarão em novas línguas. Por quê? Porque hoje eu estou aqui no Brasil, então a minha língua é essa. Mas se eu for para os Estados Unidos, Deus quiser me usar lá, ele vai me dar o dom de línguas para me falar na linguagem deles. Para que eles possam me entender. Porque a única forma da pessoa aceitar é se ela ouvir e entender. Imagina eu chegando em outro país falando em português, ninguém vai me entender. E não me entendendo, ninguém vai aceitar nada. O nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão, gente. As pessoas têm que entender isso o mais rápido possível. O nosso Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus, ela explica tudo, é tudo claramente. Deus não esconde nada de você, nada de você. Mas porque às vezes a gente, como eu posso dizer a palavra certa? Às vezes a gente é um pouco preguiçoso e às vezes a gente não lê a mensagem inteira. Mas se você for ver um versículo antes, tem como colocar um versículo antes? Acho que é o segundo. Pode colocar só na tela isso. É o segundo. Olha o que a Bíblia fala para você entender, gente. Porque a Bíblia fala que o povo de Deus sofre falta de conhecimento. Mas olha o que Deus ele fala. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele está mandando, ele está dando uma ordem. Pregue o evangelho para toda criatura. Não importa quem. Ah, é pecador. Todas as pessoas. Todos nós. Aí ele fala assim, ó. Quem crer? Como que alguém vai crer se não está nem entendendo o que eu estou falando? Já parou para imaginar? Vou dar uma explicação bem simples para você. Todos que estão me vendo aqui, né? Através dessa live, eu acredito que você já foi numa escola um dia. Você já foi um dia numa escola. E lá tinha lá um professor de matemática ou de português. Você sabe por que você aprendeu o que é 2 mais 2? Porque ela falava aquilo que você entendia. Imagina se ela estivesse falando em outro idioma. Você ia entender o quê? Você quer entender de uma forma mais simples ainda? Tem pessoas que já estão um pouco, não sei antes, né? Mas na minha época, tinha ali uma professora de inglês. Já parou a perceber que a aula que a gente menos aprendeu foi o inglês? Porque você não entendia o que estava falando. Mas você queria aprender, mas você não entendia. Diferente do português nosso. Então aqui é uma forma de você entender o que é esse. Eu estou falando desse versículo aqui.
Porque senão as pessoas começam a entender de outra forma e começam a fazer coisas que ela fala, não é Deus. E Deus fala assim, não, não. Você pode querer achar que é, mas ele fala não. Porque a Bíblia é um contexto, é uma história, é uma mensagem. Então não é só um pedaço. Então para você entender o contexto daquela mensagem, você tem que ler a Bíblia. E está dizendo, Deus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele falou, pregue para todo mundo. Então lá em Israel, ele mandou pregue. Então ele ia sair de outra cidade, outros países para pregar o evangelho. E nesses países que ele foi, ali as pessoas tinham uma outra cultura, uma outra linguagem. Por isso, Deus deu para eles o dom de línguas. Para que eles pregassem Jesus, para que eles ensinassem de Jesus, para que eles falassem que Jesus ele veio para nos salvar e que através dele, por ele, através dele, tinha salvação. É por isso que diz assim, ó, 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então a única forma da gente crer em alguma coisa é quando a gente ouve. E a única forma de ouvir e entender é se está saindo na nossa palavra, no nosso idioma. Então por isso que eu falo para vocês aqui da forma que eu falo, que é português, porque todo mundo é brasileiro. Todo mundo é brasileiro. Mas eu tenho a certeza, quando essa live aqui começar a chegar em outros países, você pode ter certeza que Deus ele usa conforme as pessoas vão chegando aqui. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Ele é o Deus que fala da forma que você entende. Para que você possa dizer amém. O amém quer dizer eu tomo posse, eu recebo essa palavra na minha vida. Como é que você vai receber alguma coisa se você nem entendeu o que foi falado? Amém, gente? Então a palavra de Deus hoje para o seu coração é essa. É essa aqui. Aceite o que Deus está te orientando nesta noite. É o que Ele está te orientando. E Ele mesmo diz, mesmo se você pegar em serpente ou em alguma coisa mortífera, beber alguma coisa do mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É por isso que eu tenho a certeza que através dessas lives, Deus ele vai trazer o poder dele sobre a sua vida. Às vezes a pessoa vai falar assim, pastor, você está falando mal de alguma coisa? Não, eu não falo mal de nada. O que eu faço é pregar o evangelho. Eu não estou aqui para achar nada, gente. Eu, Jefferson, não tenho que achar nada. Deus não me chamou para achar. Ele me chamou para fazer só uma coisa. Ide e pregai o evangelho para todas as criaturas do mundo. Foi só isso que ele pediu para mim fazer. Então a Bíblia fala assim que a única forma da gente não ser enganado é se a gente tiver o conhecimento. Se você tem o conhecimento, nunca ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Então se você toma posse hoje dessa palavra, recebe na sua vida. Porque quem está te abençoando hoje é o próprio Deus. E Ele tem poder para te salvar. Você só tem que aceitar o direcionamento de Deus para a sua vida. São dois caminhos. E Ele está te orientando a um. Aceita essa palavra e viva a fé. Porque essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Essa é a fé que move montanhas.